Verificando conexão. Boa noite, gente linda. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live de hoje, que hoje está sensacional. Boa noite. Vou esperar o pessoal chegar aqui um pouquinho. Vamos lá, boa noite, Carla, boa noite, querida, gratidão pela sua presença, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje, que está, gente, sensacional. Eu sou suspeita de falar, né? Então não sei se eu espero mais aqui a galera chegar ou se eu já começo. Acho que eu já vou começar. Quando a galera for chegando, né? Boa noite. Gente, então vamos lá, né? A nossa live de hoje é um assunto que me agrada muito falar, porque nós vamos falar sobre autoestima e alimentação saudável. Isso para mim é extremamente prazeroso, né? O título do nosso bate-papo de hoje é: como uma alimentação saudável pode interferir na nossa autoestima? Será que isso é possível? E para tirar todas essas nossas dúvidas, a gente vai fazer um bate-papo aqui com a Carla Barcelos, nutricionista, uma excelente profissional, extremamente competente, onde ela vai tirar todas as nossas dúvidas se é possível que a alimentação ela revigore e ela eleve a nossa autoestima. Mas antes de a Carlinha entrar, eu queria fazer um pincelado, né, do que é autoestima. Então vamos lá e sem mais delongas e vamos direto ao ponto. Gente, quem me segue aqui sabe a importância que eu dou à autoestima. Porque para mim, a autoestima é um assunto extremamente relevante. Por quê, Dani? Porque eu acredito piamente que uma pessoa com uma autoestima sadia e equilibrada, ela terá uma vida de sucesso. Ao passo que, se a pessoa tiver em desarmonia com ela mesma e tiver uma baixa autoestima, infelizmente, gente, pouco a pouco ela vai estar o quê? Fadada ao fracasso. Então, a gente já pode concluir que a autoestima é o segredo na vida de sucesso de qualquer ser humano. Um ser humano de sucesso, ele tem uma autoestima sadia e equilibrada. Então, a primeira observação que você vai fazer, o primeiro link que você vai fazer é esse: autoestima e sucesso. Todas as pessoas que possuem sucesso, que são prósperas, que estão realizadas, elas têm uma autoestima sadia e equilibrada, ou elas estão caminhando, se conhecendo e trilhando o seu caminho através do autoconhecimento. Mas será que, se eu te perguntar o que é autoestima, será que você vai saber me responder o que é? Porque parece que a autoestima virou a palavrinha da moda, né, gente? Em todo lugar que a gente está, a gente ouve autoestima, amor próprio. Mas será que você realmente sabe? Ou você está apenas reproduzindo o que todo mundo fala, mas você não sabe o significado da terminologia? Você não sabe exatamente o que significa autoestima. Autoestima, a grosso modo, de maneira rápida, precisa e objetiva, nada mais é do grau do valor que eu dou a mim mesma. Imagina que você estivesse com uma régua aí.
Se eu te perguntar de 0 a 10, quanto está a sua autoestima? Será que você sabe me responder com toda sinceridade? Então, gente, autoestima é o valor que eu dou a mim mesma. É a forma como eu me vejo e me percebo no mundo. Sendo assim, tá? Sendo assim, quanto maior valor eu dou a mim mesma, o que vai acontecer? Mais uma vida de sucesso, próspera, realizada eu vou alcançar. Ao passo que, quanto menos valor eu der a mim mesma, o que vai acontecer? Mais uma vida infrutífera, recheada de angústias e frustrações eu vou abraçar. Então, por isso que é muito importante se construir uma autoestima. A autoestima é a fundação da casa. Sem autoestima, você não chega a lugar nenhum. E aí, a gente tem que ter algo na nossa mente, que é para eu poder fechar, que é para Carlinha poder entrar. Quando a gente fala de autoestima, a gente também fala de autocuidado. Então, a pessoa que se estima, que gosta de si, que se preserva, que se valoriza, é aquela pessoa que tem autocuidado para com ela mesma, ou seja, ela se cuida, ela se preserva. E trazendo essa palavra autocuidado para o tema dessa nossa aula, dessa nossa live de hoje, esse autocuidado, gente, ele vai se reverberar, ele vai se projetar em todos os setores das nossas vidas. Mas hoje eu vou pegar apenas uma fatia desse bolo imenso e vou fazer um link de autocuidado com alimentação. A pessoa que tem uma autoestima sadia e equilibrada, que sabe a sua importância no mundo, ela vê o seu corpo como um templo sagrado. E se eu vejo o meu corpo como um templo sagrado, eu não vou comer qualquer coisa. Por quê? Porque eu vou ter novos hábitos alimentares que vêm para corroborar, que vêm para confirmar o que eu penso a respeito do meu corpo, que vai muito além de padrão físico e de estética. É algo que transcende. Ou seja, eu vou manter o meu corpo em perfeito funcionamento porque eu me amo e porque eu sei que pelo meu corpo ser um templo sagrado, eu tenho que consumir algo que faça bem para a minha saúde. E eu não vou estar sendo governada por uma compulsão alimentar, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que têm uma compulsão alimentar, elas não estão ingerindo comida, gente. Elas estão ingerindo emoções. Há algum buraco emocional. Por isso que essa pessoa come de forma desenfreada e ela não usa a comida para se nutrir. Então essa já é a minha introdução. Eu acho que vocês gostaram. Aí sim, isso aí, com certeza. A autoestima da Leonina aqui. Que bom, Marília, que bom, gratidão. Gente, agora eu vou chamar a Carla, tá? Eu só peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque a terapeuta é míope. Então, vocês não assim reparam, não? Mas eu vou chamar a Carlinha aqui para dar uma palhinha aqui pra gente. Uma palhinha não, uma aula, né, gente? Deixa eu chamar ela aqui, só um minutinho. Vamos lá. Oi, foi? Ué, não foi? Carla,
Vê se você me manda o convite aí, então. Porque eu não tô conseguindo chamar aqui você. Vamos ver se a Carla consegue me chamar. Eu acho que ela caiu aqui. Ver. Peraí. Vamos lá. Agora vai. Vamos ver aqui. Eu acho que não sei porque, acho que não tá indo. Carla, me chama mais uma vez aí, por favor. Gente, isso é coisa de ao vivo, tá? Me chama aí mais uma vez, Carlinha, para ver se a gente consegue. Não sei se é a minha internet, para ver se a gente consegue. Vamos lá. É, Deixa eu, deixa eu ter. Oi, foi. Oi, Oi, Carlinha. Daniela. Boa Boa noite. noite. Gratidão, querida, pela sua presença. Menina, que sacrifício, Boa hein? noite, tudo bem? Tudo bom, meu amor? Gratidão, tá? Por você ter aceitado o meu convite. Eu fico muito feliz e agradecida por isso. Boa Imagina, noite. eu é que agradeço o convite. Muito obrigada por estar aqui falando com vocês. Tá dando para me ouvir Amém. bem? Tá sim, Carla. Que Perfeito. ótimo. Que bom. Carlinha, então, eu queria que você se apresentasse, né? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Carla, sou nutricionista, sou especialista em nutrição clínica, nutrição esportiva e fitoterapia. Trabalho com nutrição há 5 anos, já tem um tempinho. E estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre alimentação saudável, a influência com a autoestima. Muitas pessoas pensam que não tem, existe sim Uhum, uma certa influência. uhum. Então tá bom. Carla, eu já posso te fazer uma pergunta? Já Pode sim, posso começar? pode sim, claro. Tá, eu anotei aqui. Assim, eu queria saber como que como, como que essa alimentação ela vai interferir diretamente na construção da nossa autoestima. Como que Certo. uma alimentação saudável, né? No caso, como que ela interfere, Sim, eu tá? chego a dizer que tanto a alimentação saudável interfere, como a não saudável interfere na baixa estima, na autoestima baixa, certo? Ah, Entende? fala, Então eu fala. vou estar falando, um pouquinho com vocês sobre essa influência, né? Como que essa influência acontece? Se não estiver me ouvindo direito, vocês podem estar falando, tá? É um pouquinho complexo, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, tá? Vou começar falando dos neurotransmissores. A gente tem vários neurotransmissores que são hormônios da felicidade, da alegria, do bem-estar. E aí eu vou falar com vocês sobre a serotonina. Talvez muitos já ouviram falar. É o hormônio da alegria, sabe? E Uhum. assim, ele é produzido no intestino. Muitas pessoas pensam que ele é produzido no cérebro, mas 90% desse hormônio é produzido no intestino. Então eu preciso de um intestino saudável. É aí que a alimentação entra. Nós precisamos de uma alimentação, eu costumo dizer a alimentação de Deus, a alimentação que Deus fez, que são aqueles alimentos minimamente processados. Eles contribuem para que a gente tenha uma microbiota saudável, uma microbiota É tudo que intestinal, não tem rótulo, Carla. tudo que não tem rótulo. Esses alimentos, Ah, eles contribuem para que a gente tenha uma microbiota intestinal saudável. O que é microbiota? Como eu falei, a serotonina ela é produzida no intestino, 90% é no intestino. E aí esse intestino precisa estar saudável. E aí a microbiota intestinal, eu costumo dizer que é um povoadinho que tem lá no nosso intestino. O nosso intestino ele tem em média de 4 a 5 metros de tamanho, então é um povoadinho grande, né? Relativamente, dentro uhum. da gente.
E aí ele tem micro-organismo, tem bactérias gram-positivas, gram-negativas, protozoários, tem uma infinidade de micro-organismos. E esses micro-organismos, eles contribuem para o bem-estar do nosso intestino, nosso, e contribuem também na produção de serotonina. Ah, entendi. Entende? E esses alimentos de Deus, que eu falei, são as verduras, as frutas, o frango, ovos, são alimentos que influenciam, tá, na saúde desse intestino, tá? Porque imagina, se você não tem um intestino saudável, você não vai conseguir produzir bactérias boas e sua produção de serotonina vai ser baixa, vai ser uma produção baixa, então você vai ser uma pessoa mal-humorada, vai ser uma pessoa indisposta, tem uma relação direta. É outra coisa, a serotonina, ela costuma ser liberada no período da manhã, então pessoas que têm o hábito de dormir até tarde, muitas vezes perde parte dessa liberação. Você pode ver que pessoas mais depressivas, pessoas que gostam de ficar mais no escuro, gostam de ficar mais deitado, eles tendem a ser muito tristes e têm uma certa relação com a produção de serotonina, tá? Então, Entendi. é essa a relação que acontece, tá? Para que a gente tenha uma autoestima melhor. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se alimentar dos alimentos de Deus para que esse intestino seja saudável e a produção desse neurotransmissor seja elevado. Ah, entendi. Nossa, é muito mais complexo. É Como um pouco a gente é complexo. leigo, né? A gente não tem noção mesmo. Lembrando que se Ah, alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, sim, tá? Pode estar colocando aí sim, pra gente. Então é um sim. pouco complexo. E como eu falei no início, a baixa autoestima também tem relação com a alimentação. Eu ouvindo a sua fala no início, eu fiquei pensando como que acontece. Quando você está com a autoestima baixa, geralmente as pessoas têm uma certa compulsão. Eu atendo pessoas que têm compulsão e essas pessoas têm autoestima baixa. Tem uma Uhum. relação muito direta. Hum. Voltando lá na Depois eu serotonina, Uhum. ela tem essa ligação com o bem-estar, mas ela também tem uma certa ligação com a saciedade. Então, ela atua diretamente na saciedade, no apetite. Então, conforme a produção é menor, a pessoa tende a ter sobrepeso, tende a ter obesidade, e essa produção ela vai diminuindo cada vez mais. E quanto mais o corpo é inflamado, mais o intestino é inflamado, menos se produz. E é aí que a Entendi. gente. Isso. Uhum. E assim, quais seriam os alimentos para quem está aqui, né, chegando, que a gente deveria assim evitar, né? Porque deixa o organismo aí em desequilíbrio. Quais seriam, entendeu? Entendi a sua pergunta. São os alimentos que deixam o intestino inflamado, deixam o intestino mais inflamado, que é o açúcar. Todos, assim, a maioria das pessoas que eu atendo sabem que o açúcar traz vários malefícios para a saúde, e mesmo assim acabam que consomem de uma forma elevada. O Uhum, açúcar, ele causa uma inflamação no intestino. A maioria dos produtos industrializados, biscoito recheado, salgadinhos, eles têm uma quantidade de aditivo muito grande. E eles não só causam essa inflamação no intestino, como eles matam as bactérias boas que a gente tem no organismo. E aí vai diminuindo essa produção de serotonina, e aí aumenta o mal-estar da gente, vem algumas doenças, vem alergias, várias alergias que nós temos hoje decorrente da baixa produção de bactérias boas no intestino, e aí as bactérias ruins aumentam, e aí a pessoa fica mais suscetível a ter várias alergias. uhum. Tudo devido por Tudo, consumir esses alimentos. a maioria dos alimentos industrializados, esses alimentos, eu costumo dizer que eles são feitos a maioria desses alimentos industrializados, eles têm um aditivo chamado glutamato monossódico.
esse aditivo, ele te dá aquela sensação de quero mais. E você pega um pacote de salgadinho, você come ele todo, e se tiver outro, você come, e a sua vontade é de comer sem parar. Se você pegar um biscoito recheado, do mesmo jeito. Uma barra de chocolate, do mesmo jeito. Você não tem paz enquanto você não come todo aquele chocolate, todo aquele salgadinho. E eles são feitos já com essa intenção, de você comer, comer e comer. Ir lá e comprar Ah, mais e continuar comendo. E aí isso é muito prejudicial, porque é complexo pela questão que é lá na frente, né? A gente pensa, uhum. existem alimentos que aumentam a produção de serotonina? Existem. Porém, se o intestino não estiver saudável, não vai aumentar. Essa produção ela vai ser muito pequena. Uhum. E Então, a como que gente... deixa. Fala, fala. Pode Não, falar. pode perguntar. Assim, e como que deixa a flora, né? Ela sadia. No caso, o intestino Saudável. saudável. Beber bastante água seria. Consumo de água precisa ser elevado. Consumo Uhum. de frutas e verduras, isso, principalmente frutas com a casca. As frutas e as verduras, elas têm fibras. As fibras são Uhum. os alimentos das bactérias boas do nosso intestino, entende? Ah, Então, quando você come uma fruta, quando você come uma verdura, as fibras que contém nesses alimentos alimentam as bactérias boas e elas se multiplicam, elas ficam fortes. E o não consumo desses alimentos deixam elas fracas e aumentam as bactérias ruins. E em alguns casos, eu já atendi pacientes assim, somente comer verduras, comer frutas não resolve mais. Porque a pessoa já está em estado crônico, já está com a desbiose intestinal. Quando a desbiose é quando a pessoa tem muito mais bactérias ruins do que bactérias boas. E aí você pode comer muita verdura, muita fruta que já não resolve. E aí que entra os probióticos, que é a suplementação de probióticos, que são as bactérias em cápsula. Você manda fazer na farmácia de manipulação. Inclusive, eles vivos. São eles vivos nas cápsulas e a pessoa toma e consegue colonizar novamente esse intestino. nossa, é bem complexo, né? Um E pouquinho. seria tão bom que, assim, que as escolas, né, tivessem essa responsabilidade de passar isso para as crianças, né? Porque evitaria tanta coisa ruim, né? O Inclusive, índice de eu obesidade. sou nutricionista escolar também. Eu atendo em uma Uhum. escola aqui do meu município e eu tento fazer isso. A maioria dos nossos lanches tem verduras, tem frutas, ainda que as crianças não gostem. A gente sempre coloca e quando eu tenho oportunidade eu faço educação nutricional com as crianças para poder passar essas informações. Porque hoje em dia a alimentação industrializada ela é muito maior e ela é muito mais compensatória no poder financeiro do que verduras e frutas, leite, ovos. Isso tudo está muito caro. Então as pessoas elas tendem a Não comer corre, mais. corre também, né, Carla? A vida Isso, hoje é tudo muito para ontem. Então, as pessoas elas não têm paciência de preparar a sua comidinha. Ela já quer aquilo que já está pronto, aí esquenta, ali mesmo faz. Eu não. Eu amo a minha, sabe? A minha comidinha, eu dou um valor imenso. Eu, é que assim, se fala, não, pode pode falar. terminar, pode terminar. Se tiver assim um lanche, né, e uma comida com carnes, com fibras que eu amo, eu vou preferir sempre a comida, entendeu? Porque Questão assim, ah, o meu corpo é é um templo sagrado, né? Então eu sei que eu vou estar jogando contra mim, né? E eu não posso, né, jogar contra mim, entende? isso que você fala é muito verdade, que o nosso corpo é o templo. E a gente é sagrado, a gente precisa cuidar bem dele. E eu falo sem dúvida, a maioria das pessoas que hoje consomem todos esses alimentos que prejudicam a saúde, quando chegam na vida, na idade assim mais idosa,
As pessoas precisam voltar. E aí precisa mudar toda a sua alimentação, porque já tem vários problemas de saúde e não pode consumir determinados alimentos e não pode mais. Não é como a gente que é saudável que pode comer um pouco de cada coisa. Eu sempre digo isso, não precisa tirar tudo, mas a gente precisa ter equilíbrio. A gente pode comer um industrializado uma vez na semana, mas tem pessoas que comem todos os dias, tem pessoas que consomem esse miojo no almoço ou no jantar, e isso acaba com a sua flora intestinal. 90% das pessoas que consomem miojo têm um intestino muito ressecado, que é Uhum. devido à quantidade de aditivos que esse alimento tem. E aí, quem tem o intestino ressecado já tem uma quantidade mínima de bactérias boas no intestino, que são as bactérias boas que também fazem esse processo. Então, Entendi. Entendi. E um prato saudável? O que que você daria de dica de quem nunca se cuidou? O que que você assim falaria, né, de um prato saudável para essa pessoa e que não fosse caro também, né? Porque também as pessoas também associam que não, eu vou gastar, mas não necessariamente, né? Porque você pode comer coisas simples, né? E que no final vai sair muito menos oneroso do que você comprasse um lanche, né? Mas sim, assim, o que a gente poderia montar de um prato saudável, né? E um prato simples, né? Para a saúde, assim, para quem não tem noção de nada, quem não tem noção nenhuma. sim, Dani, é o básico que funciona. Tá? O que seria o básico? Arroz, feijão, um tipo de carne e verduras e frutas. Eu tenho uma base que eu sempre explico para os meus pacientes para montar o prato. Como assim? Metade do prato a gente coloca verduras, uma fruta como sobremesa, mas metade do prato sempre verduras. E aí a outra metade a gente divide entre a carne e o arroz e o feijão. A gente sempre faz dessa forma. O arroz, no caso, ele não pode ser a maior parte. Geralmente a alimentação das pessoas é o contrário. É muito arroz, pouca carne e pouca verdura. Uhum. E precisa ser o contrário. Precisa ser metade verduras e a outra metade eu divido entre arroz, feijão e carne. E essa carne, ela não pode ser fritura. Ela precisa ser uma carne cozida ou uma carne grelhada, uma carne com o mínimo possível de gordura. Seria mais ou Hum, menos isso, um prato ideal. Diminuir o consumo de açúcar. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu sempre falo, gente, diminui o açúcar pela metade. Se você coloca 2 colheres no café, passa a colocar uma. Se você coloca uma xícara num bolo, passa a colocar meia, porque não tem jeito. Se a gente consumir uma quantidade elevada de açúcar, a gente vai ter diabetes. E hoje a quantidade de crianças com diabetes tem sido grande, jovens com diabetes. Por que eu falo açúcar? A maioria dos alimentos tem carboidrato e carboidrato, de uma forma simples, vira açúcar. Tá? Então eu uhum, peço para tirar o açúcar que já é açúcar e deixar somente esses alimentos que viram açúcar. Entende? entendi. Porque é algo que a gente consegue fazer. E é questão de paladar. E é o Questão de pão, né? O o pão, o pão, macarrão, o arroz. o macarrão, o arroz, o pão, alguns tubérculos, a batata doce, a batatinha também tem carboidrato, a quantidade grande, então a gente precisa consumir menos, tá? Tanto é que verduras e frutas, eu não coloco no meio delas a batata doce, a batatinha, o inhame, o cará, não sei se é esse o nome, porque depende da região. Esses alimentos, eles têm muito carboidrato, então eu não coloco eles junto das verduras, eu coloco eles como substituto do arroz. Então, se eu como arroz, eu não consumo esses alimentos. E se eu consumo esses alimentos, eu não consumo arroz, porque é a parte maior de carboidrato que nós temos quando vamos almoçar ou jantar. Uhum. É assim, eu confesso que a minha maior dificuldade, eu amo arroz. Sou apaixonada. Mas hoje
já tem mais ou menos uns 5 anos que eu como ele bem pouquinho. E tem que ser o arroz branco ou integral? Que a gente, assim, fica meio perdido, né? A diferença É, dos dois é mínima. O arroz ele é mais processado do que o integral. Então, o integral ele tem mais vitaminas, mais nutrientes que o arroz branco, mas em questão de calorias é quase a mesma coisa, não é muito diferente. Então, se a pessoa gosta muito do arroz branco, não vejo necessidade de trocar pelo integral. Eu oriento sempre a uhum. diminuir o arroz branco, porque o Ah, tá. O integral, quê? Umas 2 colheres? Seria? Umas 2 colheres de arroz branco? Umas duas isso colheres depende rasas? Isso depende muito da pessoa. Mas em média de 2 a 3 colheres de sopa de arroz. E aí você complementa com verduras, com carne. Eu sempre falo para as minhas pacientes. Tá com fome, consumiu a comida e achou que tá pouco, achou que continua com fome, aumenta na carne, mas não aumenta no arroz, não aumenta nas massas. Sempre aumenta na carne, por mais que esteja um pouco mais cara, né? A carne está mais cara, ovos está mais caro, mas tenta sempre estar aumentando. Mas o arroz também está mais caro, né? Então dá para fazer esse equilíbrio e diminuir. Precisamos diminuir porque as doenças elas estão aumentando muito e é melhor diminuir agora do que lá na frente não poder comer esses alimentos. Uhum, com certeza. Com certeza. Eu mudei, assim, os meus hábitos tem mais ou menos uns 6 anos, assim, que eu peguei firme, porque, assim, a minha mãe, ela teve um problema muito sério de saúde, entendeu? Assim, diabética, né? E eu acompanhei todo aquele sofrimento de hospital, internação, e é muito triste, né? Ela faleceu, mas assim, nossa, é muito triste. E aquilo me chocou, Carla. Eu falei, não.